Fala, torcedor São Paulino, tudo bem com você? Vamos aí acompanhar as últimas notícias do São Paulo, né? Ver o que a mídia esportiva tá falando do São Paulo Futebol Clube hoje aí. Pra você que é novo aqui no canal, seja bem-vindo, já se inscreve e deixa seu like aí. Mas sem mais enrolações, vamos acompanhar o vídeo. Depois de fechar mais um final de semana com vitória no Campeonato Brasileiro, essa foi a terceira vitória consecutiva do São Paulo. Os jogadores receberam folga na segunda-feira. Isso significa que a preparação para o jogo das oitavas de final, o jogo de ida contra o Atlético Paranaense nesta quinta-feira, começa apenas amanhã, terça-feira, no CT da Barra Funda. Confronto este contra o Furacão, aonde Hernan Crespo terá alguns problemas na escalação. Muitos problemas, inclusive, na linha defensiva. A gente sabe que o técnico argentino gosta de uma linha de 3 zagueiros, é assim que vem tendo sucesso nessas consecutivas vitórias no Campeonato Brasileiro. Caso ele repita essa escalação, caso ele opte por manter ainda uma linha defensiva com 3 zagueiros, não terá nenhuma peça de substituição, nenhuma peça de reposição no banco de reservas. Isso porque Ferrarese foi expulso no último confronto da Copa do Brasil contra o Náutico, cumpre suspensão automática e restam apenas mais 3 peças, mais 3 zagueiros no elenco do São Paulo à disposição de Hernan Crespo, Alan Franco, Arboleda e Sabino. Então, se Crespo quiser utilizar essa mesma escalação, essa mesma formatação tática que vem fazendo no Campeonato Brasileiro, não terá nenhuma peça no banco de reservas. Isso faz com que a diretoria tricolor, isso faz com que tanto o Hernan Crespo e sua comissão técnica peça uma peça aí chave nesse sistema defensivo do São Paulo. A gente sabe que o mercado de transferência está aberto, então agora Casares, o Júlio César Casares, presidente do São Paulo, já disse inclusive que uma das prioridades do São Paulo é sim buscar um zagueiro para complementar o elenco tricolor. O que vocês acharam? Foram bem nas respostas? Deram aquela resposta básica, né, Michele? Protocolar, pré-fabricada, protocolar. exatamente. E outra, o jogador também não pode se expor muito, né, Michele? Sabe que no dia de hoje, o jogador se expõe, vai ser criticado pelos internautas. Eu acho que tanto o Ferreirinha quanto o Ferrarese deram aquela resposta básica e não precisa se expor também. Eu também acho. O Zubeldia já foi embora, tem um novo treinador que é o Crespo, está fazendo um grande trabalho, inicialmente falando. É claro que o Campeonato Brasileiro, que é muito difícil, o São Paulo, não vejo ele brigando por títulos. Mas uma vaga na Libertadores, o São Paulo tem condições de pegar, sim. Até porque é uma questão até de ética, né? Se você não teve um problema público com alguém que, por exemplo, o Pedro e o Felipe Luiz, foi uma coisa que se tornou pública, então seria normal alguém falar do outro, dar uma resposta pública também. Mas nesse caso, que não aconteceu nada com esses 2 jogadores, não precisa. Pra que eles vão criticar? Não, era melhor, eu me sentia melhor com esse, ou eu tô me sentindo melhor agora. Até porque, Michele, nem precisa fazer uma pergunta dessa para um jogador do São Paulo. Todo mundo, é patente aos nossos olhos, ver a diferença do clima, de postura, do ambiente, tudo, de praticidade, de jogo. Tudo. O São Paulo está jogando muito mais como jogava com o Zubeldia. Isso é nítido aos nossos olhos. E o Crespo merecia esse retorno. Porque o Crespo, Michele, o Crespo é humilde, conheço ele é humilde, ele é simples e ele é inteligente. Aquele negócio que o Xará falou, que eu gosto, ele não quer aparecer. Ele fica na beira do campo, parece que não tem ninguém ali. Exato. De braço cruzado, só orientando seus jogadores. Protagonistas são os jogadores. Não enche o saco do árbitro. Né? Ele não fala com o árbitro. O árbitro olha pra ele não tá olhando pro jogador. Pra que ele vai olhar pro árbitro? Pode ver, ele não é expulso e não vai ser. Porque ele não perde a sua linha. Quem tem que aparecer, quem tem que ser protagonista? O jogador. Além de ser elegante, né? Eu tava pensando nisso, Alex, você já me conhece, né? Além de ser de uma elegância, meu... Você é chileno. Não, mas eu, como chileno, falo que o futebol chileno tá uma porcaria. E o Gonzalo Tapia, parecia que nos 2 jogos que ele entrou, assim, não estava se ambientando. E ontem ele mete a bola, tira do Fábio, faz um golaço e ganha confiança. Queimou minha língua. Então, o São Paulo que está cada vez mais forte e eu entendo que o mental dos jogadores está diferente do que estava antes. Então, isso é muito importante quando você vai numa retomada. É um time que está fechado, focado e com o mental cada vez mais forte. Isso é mérito do Crespo. Você percebe essa mudança comportamental também, PVC? Porque em campo a gente tem visto, né? Um time muito mais consistente, um time muito mais intenso, aparentemente confiante mesmo, que é o que o Hernan está trazendo para a gente.
e também, né, com um outro espírito, assim. E aí as individualidades aparecendo. Ferreirinha, né, marcando, o Luciano em uma outra fase também. Qual foi essa virada de chave? Eu acho que tem a mudança da chegada do Crespo, e o Crespo está de fato bem, ele mudou posições, ainda sem ter Lucas, sem ter Oscar e sem ter Calleri, mas de uma forma, quando recebeu o Lucas de volta e o Oscar de volta, o time está montado, né? O Lucas entra no lugar do Alisson, o Oscar entra no lugar do Luciano e volta a ser o André Silva na frente. Você pode pensar em alguma outra alternativa. Ontem, por exemplo, não tinha um centroavante. E jogou bem com o Luciano e Ferreirinha na frente. O Alisson pisou muito na área. Pisou. Mas o Alisson, como um segundo atacante, ele não é igual como ele vinha jogando como volante. Né? É importante olhar para a versatilidade do Alisson. Porque o Crespo claramente não acredita no Alisson como volante. É. Mas o Alisson, o melhor momento dele pelo São Paulo foi com o Dorival Júnior como volante. Segundo volante. Até como primeiro, o jogo contra o Palmeiras. Ele se revezava muito com o Pablo Maia ali, né? O jogo do Gabriel Neves, lembra? Do Allianz Parque. Do Allianz Parque. Ele jogou de primeiro, o Gabriel Neves segundo. E o Gabriel Neves de segundo, e ele matou o Veiga na marcação, e o Neves foi o principal jogador em campo. É. Então, o Alisson não é o mesmo jogador jogando como segundo atacante, mas ele estruturou uma equipe num 3-4-2-1 ou 3-4-1-2, que quando você recuperar Lucas e Oscar, o time está pronto para os dois só entrarem e fluírem. Isso é muito positivo. Por outro lado, não dá para deixar de pensar que, assim como o Crespo disse que, graças a Deus, não vai ser só sempre o Flamengo, infelizmente não vai ser sempre o Juventude e o Fluminense. Né? O São Paulo voltou a ganhar 3 partidas seguidas, isso é muito importante. Eu acho que foram partidas... Está numa fase ruim agora, mas o Fluminense, né, não está ali na prateleira do Juventude. É o melhor time da América do Sul, né, por causa do Mundial. Mas eu estou falando desde janeiro que eu estou dizendo o quê aqui? Que a gente ia voltar ao Mundial dizendo: "Ei, semifinal, agora vamos pegar 11 jogos seguidos". E está acontecendo o quê com o Fluminense? Está sofrendo com isso. Exatamente isso. O que está acontecendo com o Fluminense é exatamente isso. Semifinal. Pum, 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 pum. 4 derrotas consecutivas, contando a derrota, as 4 mais a do Mundial. Então, tem ali, né? São jogos realmente difíceis contra Cruzeiro, Flamengo, Sim. Palmeiras e contra São Paulo também. Mas é uma campanha pós-mundial, né? 4 derrotas, uma campanha muito ruim. Aí o Renato Gaúcho está sendo muito criticado nesse momento e o time como um todo. A gente já vai voltar a falar sobre o Fluminense, mas, Renan, queria te ouvir mais sobre esse São Paulo, né? Porque o debate agora nas redes sociais, polarizado como sempre, é agora. Agora, cadê os defensores do Zubeldia? A vida não tá fácil para os defensores do Zubeldia. O Zubeldia tá tendo... A gente fritou o Zubeldia, não foi? É culpa nossa, jogava contra. Eu tô vendo esse debate que você está falando, Lu, e assim, eu prefiro não ler e nem repercutir isso, assim, internamente e tal. Porque, assim, o Crespo chega no São Paulo e eu contei aqui, toda a trajetória da chegada do Crespo, os primeiros treinos até o trabalho. Quando falou de São Paulo, Crespo, você vem para o São Paulo? Vou de olho fechado. Vou de olho fechado com o olho brilhando. Ele chega no São Paulo, encontra um time melhor do que ele tinha em 2021, a estrutura um pouquinho melhorada, assim, na questão de campo, de vestiário, de refis e tudo, melhor até, bem melhor. Ele, como treinador, melhorou, evoluiu e os jogadores perceberam isso e a diretoria também. Então, o trabalho dele hoje é um trabalho seguro. Diferente daquele treinador que ganhou com Defensa e Justiça, que é pequenininho, e chega num São Paulo, onde ele, Crespo, fala, não imaginava que o São Paulo é tão grande, tão gigante assim e tal. Né? Isso de trabalho no dia a dia. Então, o Crespo, ele está mais seguro, está mais confiante e ele tem uma relação muito boa com os jogadores, que é de falar na cara. Luciano, você vai jogar na área. Marcos Antônio, nos treinos, está aqui, comendo a bola, dando mobilidade para o meio campo. Você é meu motorzinho no meio campo. Ele entende que o momento do Pablo Maia não é um momento ideal fisicamente, taticamente, tecnicamente, até de confiança, e ele promove uma nova dupla de volantes.
O próprio Lucas Ferreira, ele entende que precisa dar um tempinho ainda, precisa ter um tempo para ele, não é chegar e colocar. O Ferreira foi entrando aos poucos, ele tem ele mapeou o São Paulo, o momento do São Paulo, e com mais confiança ele está conseguindo trabalhar. E eu não estou falando aqui isso, contando historinha da carochinha, porque ele ganhou 3 seguidas, não. Isso também valia na derrota, porque chegou, treinou bem, todo mundo elogiou os treinos e tomou um pau do Flamengo. E aí o trabalho continuou, depois veio a vitória no Clássico e a sequência. Mas é um trabalho muito promissor do Crespo. E eu não entro nesse debate com o Zubeldia. Acho que o Zubeldia, ele era um técnico ok, que foi super valorizado por algumas pessoas, e quando foi a hora H, não deu resultado. E normal, você tenta, era uma aposta. Como o Carpini foi. Já foi, né? Agora já foi, tá lá em Buenos Aires. São Paulo também seguindo a vida dele, está seguindo bem agora sob o comando de Hernan Crespo, e alguns jogadores seguindo muito bem. Luciano, hein? 3 gols e 3 assistências nesses últimos jogos, que loucura. Ontem até perdeu um pênalti, mas a gente vê esse novo momento do Luciano, que tem a ver com essa questão do posicionamento que você estava falando, né, Hernan? Numa posição que ele gosta mais, ali um pouco mais próximo ao gol, e ele assumindo esse protagonismo, é interessante. Mas quem também apareceu muito bem ontem foi Ferreirinha. Vamos ouvir o Ferreirinha falando sobre essa mudança, né? O que transformou o São Paulo nessas últimas partidas? Vamos com o pezinho no chão, né? Vamos trabalhando. A gente entendeu bastante a ideia que o professor está passando para a gente. Acho que é jogo a jogo. Vai ter momentos também que a gente vai passar por dificuldades, mas como eu falei, confiar no professor e ganhando jogos. Tá aí, então, Ferreirinha. Faltam 4, hein? Já foram 6 pro Craque Neto, hein? Cumprir a promessa dele. Não vou ficar zoando o Craque Neto, porque quarta-feira eu vou trabalhar com ele. Então, Mas isso não é zoação, não. A gente está aguardando esse momento. Vai ser um grande momento da TV brasileira. Estou aguardando esse momento. PVC, você percebe uma mudança, a gente falou, né, de uma forma mais coletiva, mas alguns jogadores aparecendo mais, como o Luciano e agora o Ferreirinha também no jogo de ontem. Você acha que teve essa mudança mesmo? Eu acho que é a 4ª vez que o Luciano é o único reforço do São Paulo na temporada. Desde que ele chegou em... Sentindo maldade aí nas palavras do PVC. Não tem maldade. Diretoria não está trabalhando direito. É o veneno que escorre. Contratações pífias, é isso? Eu não falei. Diretoria de Carrey, é isso? Eu estou tentando elogiar o Luciano. Eu estou elogiando o Luciano. Interpreta de um jeito, né? Eu estou elogiando... A primeira vez que o Luciano foi o único reforço da temporada foi quando ele chegou com o Fernando Diniz, que ele era o único reforço e o São Paulo virou líder do campeonato. Sim. Depois, em alguns momentos, antes da chegada do Lucas, que ele era o cara que decidia jogo, e até que ele foi expulso, tomou um 3º cartão amarelo naquele jogo da Copa do Brasil, semifinal contra o Corinthians, o Lucas entrou e ele teve que amargar a reserva. Depois ele voltou a ser titular, em ausência do Lucas, e voltou a ser goleador. E agora é a mesma coisa. O São Paulo tem um momento em que o São Paulo montou um time para ser o São Paulo de Lucas, Oscar e Caleri, e não tem nenhum dos 3. E quem resolve o problema? O Luciano. O Luciano está em todos os gols do São Paulo na era Hernan Crespo. Pois é. E o Crespo puxa ele como meia, joga ele dentro da área e mexe no posicionamento e o Luciano responde. Eu não estou fazendo maldade nenhuma, estou falando bem do Luciano. É a 4ª vez em 5 anos que ele é o grande reforço da temporada. E ele é um reforço que está dentro do elenco. Ô, Hernanzito, e do lado do Fluminense? A gente está falando aqui desse momento tão positivo do São Paulo. Do lado do Fluminense, a gente vê o contrário, né? Depois da grande campanha no Mundial de Clubes, o time não consegue se encontrar. Já são 4 derrotas seguidas depois da parada. A gente vai ouvir o Renato já falando muito sobre essa questão do cansaço, do desgaste, da maratona de jogos, da falta de folga para os atletas. Mas não é só isso, né? E como é que foi sua percepção na partida de ontem? É um Fluminense que está com falta de confiança. Você está aqui, a saída de bola do Fluminense sempre começa ali com os zagueiros, com os defensores, e o Thiago Silva dando aquela fatiada que, aliás, é bonito de ver ao vivo ali, aquela fatiada que ele dá, ele é muito craque. Então é isso daí, galera. São Paulo, né, ganhou do time do Fluminense aí no decorrer da semana. No jogo onde o São Paulo foi melhor, né, foi muito melhor, e acabou vencendo o time do Fluminense aí, embalando a sua 3ª vitória seguida aí, que desde janeiro o São Paulo não conseguia isso daí. Muito por conta do técnico anterior, né, do Zubeldia. E por incrível que pareça, o São Paulo no Brasileirão é maior ainda esse retrospecto, né, de
que não tinha vencido 3 partidas seguidas, porque o São Paulo, com o Zubeldia no Brasileirão do ano passado, oscilou também, oscilou muito, principalmente depois que foi eliminado ali da Copa Libertadores da América para o time do Botafogo. Acabou oscilando muito e conseguiu ali, no susto mesmo, o 6º lugar, se eu não me engano, para estar disputando a Copa Libertadores da América do ano de 2025, né? E estamos aí, conseguiu classificar a gente, só que no Brasileirão o Zubeldia não estava mandando bem e acabou pedindo as contas. Crespo chegou, implementou uma ideia de jogo, uma filosofia de jogo e hoje o São Paulo está se consolidando ali como um time para brigar ali pelo menos pela Libertadores, né? Porque brigar pela segunda não, brigar pela zona de rebaixamento ali não é coisa que o São Paulo deveria estar. Não é coisa que o São Paulo deveria estar. Até os 11 principais jogadores que o São Paulo tem. São bons, muito bons. Eu acho que o São Paulo não deveria estar ali. E graças a Deus saiu e hoje o São Paulo está aí despontando aí para chegar ali e ficar brigando pela zona de Libertadores ali, para beliscar, quem sabe, até uma vaga direta. Galera, então é isso daí. Chegamos ao final de mais um vídeo aí. Até a próxima. Valeu!